Olá, estamos iniciando o nosso segundo vídeo. Hoje falaremos sobre a PEC, PEC do teto, PEC 55, PEC de congelamento das despesas do governo, que conforme o governo diz, é a grande solução para que a gente retome o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. Este vídeo nós vamos dedicar aos estudantes que estão invadindo escolas e quando perguntam para eles por que vocês estão invadindo as escolas, eles dizem, nós somos contra a PEC. E o que é a PEC? Eu não sei o que é PEC, mas eu sou contra a PEC. Então, para tirar os estudantes dessa saia justa, nós vamos falar um pouquinho sobre a PEC de uma maneira muito rápida e simples, para que os estudantes possam entender e as pessoas também. Em homenagem aos estudantes, nós temos aqui então a nossa escola, temos aqui o lápis brasileiro, temos aqui a caneta brasileira e a régua brasileira. PEC 55. Primeira coisa que nós vamos falar é que o governo não trata desse assunto, mas é importante que nós saibamos. Na tela, a primeira informação, população. Acreditem ou não, mas continua nascendo gente. Essas crianças que estão nascendo vão precisar de escola, saúde e emprego lá na frente. Uma outra informação também é a LOA, Lei Orçamentária Anual, de 2017. Estamos em 2016 e o governo já mandou um projeto para ser aprovado, cujo aumento de receita será de 15,10%. Se nós vamos ter um aumento de 15,10% o ano que vem, estamos limitando as despesas sociais em 7,2%, precisamos entender quem é que vai ficar com essa diferença. Para entender um pouco a PEC, não dá para a gente avançar 20 anos, nós não temos bola de cristal, não dá para saber o que vai acontecer daqui a 20 anos, mas dá para fazer uma viagem para o passado. Vamos até 1997 e vamos fazer uma simulação de que se lá em 1997, há 20 anos atrás, o governo tivesse aplicado a PEC, como estariam hoje as contas sociais e como estariam hoje as contas financeiras que nós não temos acesso. Nós nos esprememos nas contas sociais e alguém fica com as contas financeiras. Vamos entender. Viagem no tempo 1997. Chegamos a 1997. Sucesso de público e crítica no nosso primeiro vídeo. Vamos trabalhar aqui com as nossas famosas moedas de ouro. Cofres Tesouro Nacional vazios, vamos tirar para cá. As nossas escolas já estão desocupadas, vamos colocar para cá. E vamos trabalhar aqui com as nossas moedas de ouro. 1 bilhão, toda vez que falarem 1 bilhão, para que vocês possam ter noção do tamanho do bilhão, significa se cada brasileiro doar R$5 para o governo federal, os 200 bilhões de brasileiros somam 1 bilhão. Então, toda vez que nós falarmos em 1 bilhão, sinta-se como tendo feito uma doação de R$5 para o governo. Vamos usar apenas 4 contas, 2 contas sociais e 2 contas financeiras. Brasil brasileiro, 100% da sociedade e aqui no Brasil financeiro, 0% da sociedade. E aqui nós vamos usar como referência também, nós vamos pôr aqui o nosso salário mínimo, na época, R$120. Gastava-se, na época, lá em 1997, uma moeda de ouro, 10 bilhões para a educação. Gastou-se também 20 bilhões para a saúde. Para os chamados encargos financeiros da União, gastou-se na época 30 bilhões de reais. A primeira coisa que aparece é que na época já se gastava o mesmo com os encargos financeiros da União, entenda-se bancos, custos bancários e outros, igual a saúde e educação. E aqui, refinanciamento da dívida pública, a renovação do chamado papagaio, a renovação de títulos, uma coisa que, como dito no primeiro vídeo, nós não temos acesso, é uma caixa preta fechada, pouquíssimos brasileiros dominam e controlam isso e respondem a mecanismos internacionais. Muito bem, 1997, educação 10 bilhões, saúde 20 bilhões,
encargos financeiros da União, 30 bilhões e 200 bilhões para o refinanciamento da dívida. Vamos agora ver como é que isto se comportou durante 20 anos para poder entender a PEC e ver se a PEC é ou não um bom negócio para nós. Vamos para 2017. Muito bem, estamos em 2017, aquelas contas que vocês viram lá em 1997 se transformaram nestas contas aqui, e vocês estudantes que estão invadindo as escolas vão poder entender, porque daqui a 20 anos vai sobrar para vocês. Vão se lembrar do dia em que vocês foram contra a PEC. Muito bem. Salário mínimo para uma inflação de 426%, lá de 97 até agora já com 7,2%, o salário mínimo subiu mais de 600%. Os governos que vieram, eles colocaram um salário mínimo acima da inflação ano a ano, e o salário mínimo que saiu lá de R$120 estaria chegando em 2017, já com o reajuste da inflação apenas, em R$943. Não se fala em congelamento de salário mínimo, não se toca no assunto salário mínimo. Nós estamos usando o salário mínimo como uma referência, porque se congelar tudo, dificilmente o salário mínimo terá força para crescer. Tá? Recebeu aqui mais 8 moedas de ouro. A educação, que lá atrás tinha uma moedinha só de 10 bi, agora em 2017 ela recebe 105 bilhões. Recebeu aqui mais 9 moedas, total de 10 moedas de ouro, 100 bilhões de reais, 105 bilhões de reais. A saúde foi sacrificada. Em 2017, 115 bilhões pela LOA, e lá atrás era 20. Então, a saúde foi a que menos cresceu, a que menos investimento teve. Está aqui com as suas 11 moedas. Aquilo que era 20 moedas lá atrás, dívida pública, em 2017 será 92 moedas, 920 bilhões de reais, quase 1 trilhão de reais. Lembrando que 1 bilhão você está doando R$5 para o governo, 1 trilhão você está doando R$5.000 para o governo. Então, estamos chegando perto de 1 trilhão na chamada rolagem da dívida. Muito bem administrada, muito bem controlada, muito bem estruturada e crescendo cada vez mais. E aqui a explosão das nossas moedas de ouro, encargos financeiros da União. Lá atrás 3 moedas de ouro, equivalente à soma de educação e saúde. 869 bilhões de reais. 87 moedas de ouro irão embora em 2017 por conta dos chamados encargos financeiros da União. Totalmente explicado, tecnicamente explicado, politicamente explicado, terroristicamente explicado, que é quando diz: se mexer aqui acaba o mundo. Se mexer aqui, seremos destruídos pelo sistema financeiro internacional, não teremos mais dinheiro. Um terrorismo puro quando é solicitado, porque na prática não se fala nada, tudo segue ao som das preocupações do Brasil brasileiro. Aqui não se fala nada, tanto é que, quando se toca nesse assunto, raríssimas pessoas entendem até o que se trata. Então está aqui o Brasil financeiro e o Brasil brasileiro 2017, e agora vamos aplicar a PEC. Se lá atrás tivesse aplicado a PEC, como estaria hoje o Brasil brasileiro? Porque aqui é intocável, aqui a PEC não fala disso aqui, a PEC não se aproxima disso e não cita isto. Investimentos acima de 600% em salário mínimo, educação e saúde e outros, estaríamos na seguinte situação: salário mínimo de R$ 943 para 400 e pouco, metade. Salário mínimo, metade. Não estamos vinculando salário mínimo na PEC, mas não tem esperança de que ele vá disparar como disparou nos últimos 20 anos. Aplicando sobre educação, o 1 vira 5 e vão mais 5 embora. Então retira aqui 5 educação e retira metade na saúde.
Este seria o Brasil de hoje, se vocês estão reclamando da educação que não tem qualidade, se está faltando tudo na educação, se está faltando tudo na saúde, filas do SUS, corredores lotados, exames postergados, falta material, faltam médicos, imaginem reduzindo pela metade se a PEC tivesse sido aplicada lá em 97. Finalizando, caríssimos estudantes, vocês que estão dentro das escolas, para informar para vocês que não tem ninguém que vota em PEC dentro da escola. E quem vota contra a PEC ou a favor da PEC está em outro setor. Então imaginem um país apenas de maneira simbólica, um país num outro planeta, não vamos nem pôr nesse planeta, em que os estudantes na mesma situação resolveram montar residência permanente, não nas escolas em que não se vota, ninguém decide, mas montaram residências permanentes nas câmaras municipais, nas prefeituras, assembleias legislativas, governo de estado, Câmara Federal, Senado Federal, os palácios dos executivos, e lá sim os estudantes podem continuamente, diariamente, conversar com os parlamentares, ou se forem nas cidades, podem convencer os seus vereadores a convencerem os seus chefes, que convencerão os chefes dos chefes a ser contra a PEC, porque daqui a 20 anos a maioria dos congressistas não estarão mais aqui e vocês ficarão com o farelo das nossas moedas de ouro. Se aplicar a PEC, se congelar por 20 anos, no final, apenas metade do dinheiro que hoje se aplica em educação e saúde estará disponível. E outros, saneamento, cultura, habitação, ciência e tecnologia, indústria, comércio, tudo que vocês imaginam que é para o Brasil brasileiro estará reduzido. E aqui não se toca, não se mexe e provavelmente estas moedas que estarão sobrando, os donos do dinheiro vão requisitá-las. Se vocês querem PEC, se vocês querem defender PEC, ou se o Brasil quer PEC, muito bem, aplica a PEC aqui, ó. Olha que ambiente propício. Se nós aplicarmos a PEC aqui e apenas metade desta loucura for pago para o sistema financeiro, com negociações exaustivas, com bons brasileiros, negociantes brasileiros, negociando, e o sistema financeiro internacional pede, pelo amor de Deus, que surjam brasileiros capazes para isso, porque eles mesmos não entendem por que o Brasil paga tanto, já que os México, Índia e outros, estamos no BRICS, pagam muito menos que isso, e nós pagamos esse absurdo de 14% ao ano. Encargos financeiros, não precisa pagar tanto, nem querem. Se não tem dinheiro para cá, não pode ter dinheiro para cá. Querem PEC? Vincula isto e isto. Até o próximo vídeo.